que a penúria extrema vivida em alguns ambientes privados de harmonia, magnanimidade e possibilidade de integração facilita o aparecimento de comportamentos desumanos e a manipulação das pessoas por organizações criminosas. Para os habitantes de bairros periféricos muito precários, a experiência diária de passar da superlotação ao anonimato social que se vive nas grandes cidades pode provocar uma sensação de desenraizamento, que favorece comportamentos antissociais e a violência. Todavia, tenho a peito reiterar que o amor é mais forte. Muitas pessoas, nessas condições, são capazes de tecer laços de pertença e convivência que transformam a superlotação numa experiência comunitária, onde se derrubam os muros do eu e superam as barreiras do egoísmo. Essa experiência de salvação comunitária é o que muitas vezes suscita reações criativas para melhorar um edifício ou um bairro. Olá, bem-vindo a Laudato Si, Cuidar da Casa Comum, uma série de programas destinada a analisar a encíclica do Papa Francisco sobre a questão ecológica. E hoje nós estamos aqui com o professor e filósofo Marcelo Perini. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem, Jorge. Obrigado. O Marcelo tem uma curiosidade, além dele ser um excelente filósofo, ele foi citado na encíclica Laudato Si, no número 149. E nós vamos conversar sobre o que a filosofia tem a ver com ecologia e também com a ocasião de por que ele foi citado por sua santidade. Então, Marcelo, parabéns, né? Pois é, Jorge, obrigado. De fato, foi uma surpresa muito grande para mim e foi, evidentemente, uma grande honra, porque... veja, um documento da Igreja, quer dizer, esse documento não é um documento qualquer, ele é uma encíclica, né? E uma encíclica é um documento oficial do magistério da Igreja, né? Normalmente, nos documentos oficiais, vamos dizer assim, não aparecem muitos nomes assim vulgares como o meu, né? Em geral, os papas citam uns aos outros, como é o caso, né, da Laudato Si. Por exemplo, eu fiz aqui um levantamento. João 23 é citado 2 vezes, Paulo VI 4 vezes, João Paulo II 23 vezes e Bento XVI 21. Então esses são os nomes assim que, né, em geral, os papas citam porque eles estão citando o magistério anterior deles. Estão recuperando os dados. Exato. Né? Depois, os santos são também muito frequentemente citados, né? Principalmente São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os padres da Igreja. Isso acontece aqui também, né? Basílio Magno, Tomás de Celano, Vicente Leran são citados uma vez cada um. Tomás de Aquino é citado 2 vezes e tal. Agora, os nomes profanos ou seculares, vamos dizer assim, são raros. Pertencentes ao né? clero. Agora veja, isso quer dizer também que o Papa Francisco está inaugurando um modo diferente de se comunicar através dos documentos oficiais. Verdade. Por exemplo, ele cita um filósofo contemporâneo que morreu há poucos anos. Romano Guardini. Né? Romano Guardini ele cita 4 vezes. Mas ele cita Paul Ricoeur, que é um filósofo francês protestante, né, um homem de fé e tudo mais, mas um filósofo contemporâneo, né? Ele cita Dante, né, um literato, né? E ele cita um sufi. Um sufi. O que é um sufi? Um sufi é um mestre da tradição islâmica, né, da tradição mística do Islã. Ele cita um sufi vamos dizer assim, cuja ideia, né, está recolhida numa coletânea de escritos feitos por uma senhora, uma intelectual francesa, até que já morreu, que era inclusive uma mulher que se converteu do judaísmo ao cristianismo e do cristianismo ao islamismo. E ela era uma grande especialista naquele grande místico Rumi, né? Mas enfim, só para você ver o seguinte, Jorge. E ele cita também o patriarca Bartolomeu. Cita o patriarca Bartolomeu. E dá uns 3 páginas para ele. Isso, cita várias vezes. E mais ainda, então, para
completar esse ciclo das citações, ele cita Teilhard de Chardin. Quantas vezes? Uma? Ele cita Teilhard de Chardin pelo menos uma vez. E veja que coisa curiosa, Teilhard de Chardin foi um grande cientista, mas também considerado um filósofo jesuíta, que no seu tempo foi muito estigmatizado, né? Porque Teilhard de Chardin, com aquela sua visão, né, do cosmos que tende para um ponto ômega e tudo mais, ele foi, vamos dizer assim, acusado. Quase heresia. Quase heresia, entende? Porque então, beirava aquelas questões da evolução. Percebe? Então, o Papa Francisco realmente está fazendo coisas maravilhosas, não só nas suas atitudes do dia a dia, mas também nos seus escritos. E Laudato Si é efetivamente um grande documento da Igreja que vai marcar a época. Por quê? Prova isso. Bom, então, antes de eu provar isso, eu vou falar, né, justamente da citação, que é ótimo, uma característica também dessa... Veja bem, eu estou aqui com esse livro, que é o livro que ele cita. Dá aqui para mim. Né, La irrupción del pobre y quehacer filosófico, hacia una nueva racionalidad. Em português é? Irrupção dos pobres e, vamos dizer assim, tarefa filosófica, né, na direção de uma nova racionalidade. Da onde que nasce esse livro? Esse livro, que foi publicado em 1993, ele nasceu de um grupo de filósofos jesuítas. Na época eu era jesuíta, era professor de filosofia na faculdade dos jesuítas, na Companhia de Jesus, e nós tínhamos um grupo de filósofos jesuítas latino-americanos que se reunia a cada ano em um dos países, dos membros desse grupo, e a ideia era justamente fazer um tipo de reflexão que pudesse mostrar como a filosofia tem, vamos dizer assim, pegada na realidade. A filosofia tem uma dimensão teórica, não tem dúvida nenhuma, mas uma filosofia tem que também ter algum tipo de pegada. E um dos patronos, vamos dizer assim, desse grupo era justamente Juan Carlos Scanoni, um argentino, jesuíta, que foi colega, né, do Jorge Bergoglio, né? O Jorge Bergoglio foi provincial dele, né? Bom, esse livro nasce no final de um ciclo de encontros, cujo último encontro desse ciclo foi justamente em Buenos Aires, no ano anterior, né? E justamente o tema desses encontros era essa da irrupção dos pobres. Vamos dizer assim, que tipo de repercussão isso tem para a filosofia, para a igreja, para a sociedade e tudo mais, tá? Isso quer dizer a pobreza. Isso, a pobreza, os pobres, isso entra dentro, vamos dizer assim, daquele contexto, né, da assim chamada filosofia da libertação, né? O Dussel, Henrique Dussel. Isso, né? E o próprio Scanoni, que era foi um grande mentor, líder, né, dessa corrente. Né? Pois bem, o Papa cita aqui um texto, literalmente ele remete a um texto do Scanoni, né, que se chama La irrupción de los pobres y la lógica de la gratuidad, a irrupção dos pobres e a lógica da gratuidade, né? Mas nesse livro tem também um texto meu, né, que se chama Sentido Histórico e Ético da Irrupção dos Pobres na Consciência Latino-Americana, no qual eu, por exemplo, defendo justamente essa ideia de que esse movimento que trouxe para, vamos dizer assim, o cenário dos atores políticos, os movimentos sociais, dos pobres, dos sem terras, dos deserdados desse mundo, etc., tem um sentido filosófico e tem um sentido ético. Isso não pode ser ignorado. E o Scanoni situa, né, esse fenômeno dentro do que ele chama de lógica da gratuidade, que é um outro tipo de lógica, vamos dizer assim, né, de encarar os fatos sociais, os atores sociais, os fenômenos sociais, como, por exemplo, a ecologia, e aqui a gente começa a ir para a encíclica, né, que leve em conta esse protagonismo e esse caráter, vamos dizer assim,
decisivo e decisório que tem a organização dos pobres, que sempre foram os deserdados do mundo, ninguém nunca, né, contou com eles para nada, para fazer nada. Pois bem. Então agora você vai dar a Isso. prova da sua afirmação de que Então, você considera a encíclica um texto relevante. um texto relevante. Por quê? Porque essa encíclica estava sendo muito esperada, porque ela tinha sido anunciada. Né? Todo mundo sabia que o Papa ia escrever uma encíclica sobre a ecologia. Quer dizer, ninguém se chama, adota o nome de Francisco impunemente. Né, aliás, São Francisco é citado já de cara. 10 vezes no texto. É o né? nome do É o nome texto. que começa e termina e tudo mais. Tá. Pois bem, só que a ecologia para o Papa não é, vamos dizer assim, Samambaia, só samambaia. não é samambaia, não é um tipo de movimento, vamos dizer assim, que apregoa uma espécie de volta. Vou usar um termo técnico aqui, né, mas eu vou dizer, volta ao Plioceno, sabe, aquela era pré-glaciar. Não, não é isso. Antes dos dinossauros? Antes dos dinossauros, não é isso. Né? A ecologia para o Papa é um fenômeno social, é uma necessidade, é uma realidade que já está posta pelos movimentos, pelos verdes, só que ela não pode ser vivida e pensada, né, desvinculada de outras questões, como, por exemplo, a questão social. Tá. Prova disso é o seguinte, Jorge, a encíclica tem 40 mil palavras, tá? A palavra meio ambiente aparece 64 vezes na encíclica. A palavra pobres aparece 50 vezes. Tá? A palavra cuidado, que está no título, também é uma das palavras mais citadas, aparece 39 vezes. Cuidar, o verbo cuidar, 17 vezes. Consumo aparece 36 vezes. Você vê, uma das palavras-chave da encíclica. É verdade. Veja bem. Então, o que eu quero dizer? O Papa não entende a ecologia como um movimento fechado em si. A ecologia tem uma dimensão social, tem uma dimensão ética, política, evidentemente, e ela deve ser tratada. Ele usa um termo que é muito curioso, ele fala de cidadania ecológica. Você já ouviu esse termo? Está lá no número. Na sua citação, lá no seu número. No número, entende? Ele fala de cidadania ecológica, portanto, ele está juntando um conceito que é estritamente político, cidadania, com um conceito, vamos dizer assim, que é de um movimento social, de um movimento, né, da sociedade, que é a economia, né, tá. Então, Jorge, a impressão que eu tenho é que o Papa realmente surpreendeu, né, fortemente aqueles que esperavam uma encíclica um pouco piegas, uma coisa assim, né, de vamos, o verde e tal. Deus não Criador. É isso, é o Deus Criador. Olha que coisa curiosa. O Papa cita vários textos bíblicos e vários salmos. Eu não fiz esse levantamento, eu não trouxe aqui, mas eu já fiz esse levantamento. No entanto, tem um salmo que ele não cita, e eu poderia dizer, ele deveria citar. Sabe qual é? É o Salmo número 8, que é chamado o Salmo da glória do homem na criação. Agora, veja que coisa curiosa. Por quê? Porque o Papa está... Não, fala desse Salmo. O Salmo, eu vou recitá-lo aqui. Isso. Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por toda a terra. Da boca das crianças sai um louvor que confunde os vossos adversários. Quando contemplo o céu, obra de vossas mãos, a lua e as estrelas que lá fixastes, o que é o homem para que dele vos lembreis? Um filho do homem para que vos ocupeis com ele? No entanto, vós o fizeste pouco menor que um Deus. De honra e de glória o coroaste. Tudo colocaste sob o seu domínio. Certo. As aves do céu, os peixes do mar, os animais dos campos, todos. Por que o Papa não cita esse salmo e cita outros que falam justamente da grandeza da criação? Porque esse salmo, muitas vezes, foi justamente usado para mostrar que o homem é tão poderoso, ele é quase um Deus, que ele pode fazer o que ele quiser. E o Papa não quer, ele não quer dizer isso. Não, o homem tem uma responsabilidade pelo meio ambiente. Claro, eu estou fazendo uma interpretação. Muito provavelmente o Francisco, né? Mas estou dizendo, porque esse é um salmo, vamos dizer assim, que em princípio entraria sob medida numa encíclica
vamos dizer assim, ecológica. Mas triunfalista. Mas é triunfalista. E o Papa não pensa assim. Seria um salmo de direita. O Papa tem uma outra mentalidade. Tá Ele certo. quer situar, né, a questão da ecologia, o que ele chama de crise ambiental, lá no número 139, ele está em paralelo com uma crise social. Tá. Não pode ser pensado, né? Por exemplo, ele fala muitas vezes, né, de como os problemas ambientais, quem sofre mais os problemas ambientais são os pobres. São né? os pobres e a terra, são os mais vulneráveis. Isso, os mais vulneráveis, né? Os pobres e a terra. Por quê? A água, o problema da água, o problema do lixo, o problema das endemias que são decorrentes, né, desse descuido com a nossa casa comum. Desalojamento, né, das pessoas do seu Isso, ambiente. Né, esses original. movimentos migratórios e tudo mais. Quer dizer, isso tudo só pode ser, vamos dizer assim, situado adequadamente dentro de uma perspectiva social, né, dentro de uma visão de ecologia que não é pura e simplesmente ecológica estrito sensu, mas tem isso que ele chama de ecologia integral, que é uma expressão que ele usa, e de uma cidadania ecológica, né? Ou seja, nós temos que morar nessa casa comum, não de qualquer jeito. Tem uma questão que me surge, é assim, tem muita gente fazendo coisas, o bem no seio da humanidade é uma coisa estrondosa, o mal também mas o bem, não é? Tem muita gente dando bom dia, tem muita gente separando, e não é de hoje, né? Tem muita gente que separa o lixo, tem muita gente que economiza a água, etc. Isso a gente já sabe que já existe. Então, por que o mundo não está melhor? Quer dizer, o Papa descreve sinais de esperança, mas precisa dar um salto. E que salto seria esse? Tá. Então, eu faço uma primeira reflexão, curiosamente, que eu vinha fazendo no meu caminho de casa para cá, né, para me encontrar com você, né? Veja bem, se você faz um pequeno gesto como esse, por exemplo, de separar o lixo, ou de não comprar uma coisa que você não precisa. Né? Muda alguma coisa? Muda infinitesimalmente nada. Tá. Agora, se você não faz isso, também infinitesimalmente, né? Mas você está compactuando com uma atitude que é uma atitude que foi, vamos dizer assim, se tornando cultural. A expressão cultura do desperdício aparece na encíclica do descarte, percebe? Então, veja, isso é uma coisa que se impôs como mentalidade. Né? Então, vamos dizer assim... Virou uma coisa natural. Virou natural. Então, se você não faz... Você diz, o que vai mudar no mundo se eu fechar um pouquinho mais a torneira? Bom, no caso de São Paulo, talvez, quer dizer, como nós somos, acaba mudando muito. Né? Mas, vamos dizer assim, pensando em termos globais, determinadas coisas... Só que, quer dizer, se você não faz, você minimamente compactua com uma coisa que, sabe, que não é adequada ao planeta. Veja bem, uma palavra que aparece 8 vezes na encíclica é sobriedade. Sobriedade. O que é sobriedade? Justamente isso. Quer dizer, a humanidade chegou a tal ponto, vamos dizer assim, né, de domínio, de produção de bens e tudo mais, que o desperdício se tornou natural. Né? Então, o que é a sobriedade? É saber viver com menos, mas ser feliz. Felicidade é uma palavra que aparece muitas vezes na encíclica. Né? Quer dizer, o Papa é um cara... E beleza, hein? Beleza. O Papa fala de beleza, sim, coisa senhor, assim. Né? Sim, bom, senhor. então, veja, parece nada. Numericamente, talvez nada, né? Mas, veja, o Papa não está falando para qualquer um. O Papa está falando para todo mundo. Aliás, essa é uma outra característica, não sei se você notou isso. As encíclicas, em geral, são dirigidas aos bispos e ao povo de Deus. Aos católicos. Aos católicos. João 23 tinha dado uma pequena inovada, que foi grande, foi importante, quando ele escreveu a Pacem in Terris,
Paz sem terras é paz na terra naquela ocasião em que houve uma possibilidade de um conflito, dos mísseis nuclear, em Cuba e tudo mais. Ele escreveu uma encíclica dirigida aos bispos, aos católicos e tal, e aos homens de boa vontade. O Papa Francisco diz claramente na encíclica que ele quer falar para todo mundo. De boa ou de má vontade, Não tem, aqui para ele não tem questão de boa ou má vontade, não. Por quê? Porque de boa ou de má vontade, todo mundo vai pagar um preço. Vai pagar um preço por esse tipo de coisa, né? Por esse tipo de desperdício, por essa cultura do descarte, do consumo desenfreado, entende? Dessa renovação absolutamente desnecessária, você tem que ter sempre o último modelo, aí o que você faz, sabe? Então, assim, minimamente, quer dizer, veja, se ele está falando para todo mundo, e esse mundo todo, esses bilhões que somos todos nós nessa nossa casa comum, né? Se minimamente, né, nessas atitudes, essas novas atitudes que ele propõe, né, você começa a ter algum tipo de, né, não, né, de conivência, mas inclusive de recusa, né, porque a sobriedade é a rejeição, vamos dizer assim, da abundância, do desperdício, né, é a recusa. É uma atitude anticapitalista. É uma atitude anticapitalista, é uma atitude anticonsumista. Não que o consumo... o Papa usa outra coisa interessante que ele fala, quer dizer, quando ele fala da solidariedade com a terra, né, ele diz explicitamente uma coisa que se ele dissesse talvez há 100 anos atrás, o pessoal ia regalar o olho. Ele fala assim, o nosso corpo é constituído dos elementos da terra, né? Portanto, essa dimensão, vamos dizer assim, de solidariedade nossa, né, com essa casa comum, é uma coisa que está... Consigo mesmo. Exato. Quer dizer, não solidário com você mesmo. Exato, antes de tudo também, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que isso é uma questão de formação de uma nova cultura, de uma nova mentalidade. Ele falou para 7,2 bilhões de pessoas, claro que todo mundo ouviu. E ele falou para 1,2 bilhão de católicos. Digamos que cada um desses aí economizasse 1 litro d'água por dia, já estava resolvido tudo, rapaz. Impressionante. Pois é, né? O problema do lixo, Quer dizer, também. Ele se dirigiu ao indivíduo, mas como parte de uma coletividade humana. De uma comunidade. Exato. Então, esse subtítulo, essa casa comum é uma coisa extraordinária, né? Porque casa é exatamente, né, o lugar, vamos dizer assim, né, da família, da convivência, da reprodução. Ele fala da família, né, também isso, muito lindamente. Dos laços afetivos e tudo mais, né? E comum, quer dizer, somos nós, independente, né, de onde estivermos, nesses continentes em que estamos, né? Então, esse é voltando, né, à questão, é de fato, no meu modo de entender, uma encíclica inovadora. Ela tem, vamos dizer assim, limitações, né? Nem todos, vamos dizer assim, né, os especialistas, os cientistas e tal, sobre determinadas coisas, ele mesmo reconhece. Ele diz, olha, há diferenças, vamos dizer assim, na leitura, na interpretação de certos fatos. Palavra. Não é isso, exatamente, né? Não é isso que ele pretende, né? Quer dizer, não é uma... Isso aqui é um magistério, é um ensinamento, não é um dogma que ele está proclamando, né? O ensinamento é para ser aprendido. Mas tem uma coisa que ele fala, né? Várias vezes ele fala é urgente. E ele fala até que devia se levar a sério as visões catastróficas. Não que ele adotou esse teor, né? Mas ele fala de urgência, né? Fala várias vezes. Exato. Talvez nós, no lugar em que nós estejamos, nós, digo indivíduos, nós aqui em São Paulo, na maior metrópole da América Latina, numa cidade com todos os recursos, né, de saúde, de tudo, né, se estão sendo usados ou não, não é o caso, mas tem. Né? Talvez nós não, vamos dizer assim, tenhamos essa experiência direta, né, da urgência de determinadas questões que ele levanta aqui, como terão e têm efetivamente comunidades humanas que vivem em situação de risco iminente, extraordinário, não só esses fluxos migratórios que nós estamos assistindo diariamente na televisão,
mas aqueles esquecidos do continente africano, entende, da Ásia, entende, que não tem acesso até hoje, né, à água, não tem acesso à luz, não tem acesso a nenhum daquilo que nós hoje consideramos assim os bens essenciais. Hoje nós não vivemos sem eletricidade, não vivemos sem carro, não vivemos sem celular, não vivemos sem geladeira, sem, né? E essas pessoas ainda estão, vamos dizer assim, nos porões, né, sem saber o que é água tratada, o que é um ponto de luz, percebe? E o Papa, vamos dizer assim, como um homem universal que é, né, ele tem que falar também por essas pessoas, vamos dizer assim, e para essas pessoas, embora, muito provavelmente, esses são aqueles que não lerão a encíclica. Não diretamente. Mas, de alguma maneira, ele está pensando justamente, ele é uma espécie de porta-voz, né? E para essas pessoas o problema é urgente. Por quê? Porque desentiria mata. Porque desnutrição mata. No Brasil, exato, né? No Brasil, por exemplo, por força, né, do trabalho iniciado, né, pela doutora Zilda Arnes, né, a mortalidade infantil, né, acabou por aquela coisa simples da água tratada e tudo mais. Mas em alguns lugares, justamente isso, quer dizer, as pessoas morrem assim bestamente. E não é que uma que morre, não, são dezenas, são milhares, são populações, né, por coisas banais, como uma gripe, como uma disenteria, como, né? Então, eu acho que é isso. O Papa deu uma grande virada por querer falar para todos e por querer situar a ecologia numa dimensão social e ética, política, evidentemente, né? As consequências disso nós ainda queremos assistir. Vamos fazer essas consequências. Marcelo, já terminamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. E você, fique conosco na série Laudato Si, Cuidar da Casa Comum. Muito obrigado.